Seja bem-vindo em nome de Jesus. Obrigado, Zaqueu, Marcelo, aqui pelo apoio ao nosso culto online. Nós temos realizado cultos assim, é a forma que Deus tem nos permitido fazer, e dessa forma temos alcançado até mais pessoas, até do que pessoalmente, né? Porque muitas pessoas assistem os cultos, participam, compartilham, e eu quero pedir a você agora, em nome de Jesus, que pega o link que está aí, eu coloquei na descrição aí do Facebook, pega esse link e compartilha com 5 contatos seus aí no WhatsApp agora. Pega aí e compartilha com 5 pessoas, para elas ouvirem essa palavra de hoje, a terceira mensagem da série, Alegria, mesmo em meio à pandemia, né, baseada na carta de Paulo aos Filipenses, e o livro que a gente está usando aqui para nos apoiar nessa série é o Seja Alegre, do Wisby. Eu esqueci o restante do nome, eu não anotei aqui, mas é um livro muito interessante. Se você botar no Google Seja Alegre, ele vai aparecer logo em cima, é um livro, está gratuito na internet. E eu quero pedir a você agora, em nome de Jesus, que convide aí 5 pessoas para ouvirem essa palavra. Você que já está aí presente, Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo. Se você tem aí um pedido de oração, você pode colocar aí o seu pedido de oração, a gente vai orar por você. Vai ficar aí no comentário aí do Facebook. Amém? Essa mensagem vai estar disponível no nosso podcast, Pastor João Marcos, Manancial da Vida, lá no Spotify você encontra, e também amanhã vai ser colocada no YouTube. Eu optei por não transmitir para o YouTube, porque tem tido muito problema com a internet no momento do culto, então a gente vai transmitir aqui só pelo Facebook mesmo, mas ela está sendo gravada e amanhã ela vai ser colocada lá e vai ficar disponível para você. Amém? Abra sua Bíblia aí em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 1. Filipenses 3, a partir do verso 1. Diz assim: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos da circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, nós que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça como procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Isso não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo, observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso.
só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quando as coisas nos roubam a alegria. Essa mensagem, como eu já disse aqui, é a terceira mensagem dessa série, seja alegria mesmo em meio à pandemia, e ela é baseada na carta de Paulo aos Filipenses. Nós temos visto um capítulo por semana. Semana passada foi uma mensagem especial do Dia das Mães, mas hoje nós retornamos para essa série. Semana que vem é a última mensagem do capítulo 4, então, que nós vamos ler aqui. Hoje nós lemos o capítulo 3 inteiro, né? Você leu um capítulo todinho da Bíblia agora junto comigo, o capítulo 3 de Filipenses. Então, quando nós falamos em coisas, nós pensamos em coisas que podemos tocar, seja um aparelho como esse, seja uma Bíblia, seja um copo, seja um carro. Quando nós falamos assim, quando as coisas nos roubam a alegria, nós pensamos em objetos, mas as coisas que essas também podem nos roubar a alegria, irmãos. Né? Em outra ocasião, quando compartilhei esse texto, eu falei, pensando nesse tipo de coisa. Mas hoje nós vamos ver aqui o que está no texto bíblico, e Paulo, nesse texto, não fala de coisas que se podem tocar, comprar ou vender. São coisas intangíveis e não tangíveis. São coisas que são mais valiosas do que moeda, do que dinheiro. São coisas muito importantes para ele, e essas coisas também podem nos roubar a alegria. A primeira coisa que eu quero deixar aqui nesse texto, que nós vemos aqui, no versículo 1, Paulo, mais uma vez nesse texto, ele diz: alegrem-se no Senhor. Porque nós temos muitos motivos para não nos alegrar, mas temos muitos outros motivos para nos alegrar no nosso Senhor e buscar essa alegria de todo o nosso coração em nome de Jesus. Então, alegrem-se no Senhor. Às vezes precisamos repetir, irmãos, os mesmos temas. Quando a gente é líder, pastor de uma igreja, a gente fica pensando assim: meu Deus, mas vou pregar isso aqui de novo. Meu Deus, esse mesmo tema. E parece que é algo repetitivo, não é? Mas o apóstolo Paulo diz que é bom repetir. É bom para ele. É uma alegria, não é um peso para ele repetir. E é segurança para os que estão ouvindo, porque precisamos martelar os ensinamentos do Senhor, né? Como que alguém foi aprender a reconhecer notas de dólares falsos, né? Pegou ali, foi para uma escola, para um curso, para reconhecer notas falsas. Então, durante vários dias, eles examinavam notas verdadeiras. Todo dia eles olhavam as notas de 100, de 50, e todas as notas de dólar, as mais falsificadas, mas eles só olhavam as notas verdadeiras. Aí um dos alunos, ansioso por conhecer as notas falsas, foi lá e perguntou para o instrutor daquele curso: professor, eu vim aqui para aprender a reconhecer notas falsas, e até agora eu não vi nenhuma, eu não toquei em nenhuma. Quando que o Senhor vai nos dar acesso a essas notas? Por que se eu vim aprender com notas falsas, eu só vejo as verdadeiras? Então o instrutor disse a ele, naquele momento, que se ele conhecer bem, muito bem, as notas verdadeiras, ele vai saber perfeitamente discernir quais são as notas verdadeiras e quais são as falsas. Então nós precisamos aprender e ler e repetir as doutrinas da palavra de Deus, repetir os textos bíblicos de forma pura, de forma que o nosso coração seja encharcado da palavra de Deus, para que quando alguém trouxer um falso ensino, um profeta do caos desses que andam por aí, algum falso profeta, trouxer algum ensino errado, no mesmo momento a gente pode dizer assim: olha, isso está errado, isso aí, essa palavra não procede de Deus, e possamos então fugir desse falso ensinamento. Então a primeira coisa que nós devemos buscar é alegria no nosso coração a todo momento. Não fique triste com as repetições do seu líder, do seu pastor. Não fique triste, porque é necessário repetir. Então, você que é daqui da igreja, não fique triste quando você ouvir ou repetir algum tema, alguma pregação, alguma série de mensagens, né? Algum princípio, porque é necessário, precisamos repetir.
E também você que não é aqui da igreja, que tem o seu pastor aí, está assistindo essa mensagem agora, não fique triste, nem aborrecido quando ele repetir mensagens. Isso se faz necessário. Alegria, mais uma vez o Paulo disse, alegria, alegre-se no Senhor. Amém? Alegre-se no Senhor, em nome de Jesus. Agora, vamos falar de algumas coisas. Paulo fala aqui, no verso 2, de algumas coisas. A primeira coisa que ele fala é, cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Quando ele se refere a cães, aqui ele está falando do cachorro de verdade, né? Ontem eu estava andando de bicicleta, então vi um cachorro muito grande e quase me abocanhou o calcanhar, mas eu fui mais esperto que ele, né? Às vezes o cachorro fica lá parado, quando vem a bicicleta, né? Se você descer da bicicleta, ele para também, não vai correr atrás de você. Mas quando você está em movimento, mas não é desse cão. Paulo está falando de pessoas que estavam perseguindo a igreja com ensinos falsos, estavam distorcendo a verdade, estavam ali naquele momento da igreja, dizendo para eles, olha, não basta você aceitar Jesus, não basta você recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa fazer mais alguma coisa, você precisa se circuncidar, você precisa guardar a lei, você precisa fazer algo fora de Cristo. São falsos ensinos, então, coisas que roubam a nossa alegria, são coisas que pessoas falam contra nós, contra o nosso ensino, contra a nossa igreja, contra a nossa vida, pessoas que querem contrariar o que você é, o que você faz, querem falar mal. E nós temos visto tanto isso, e como eu já passei por isso, às vezes isso magoa, são como flechas, são como dados inflamados do maligno que vem no nosso coração. Quando as pessoas começam a falar mal de nós, começam a criticar tudo que a gente faz, começam a dizer que não é dessa forma, começam a desdenhar do seu trabalho. E o apóstolo Paulo estava sofrendo com aqueles homens que saíam lá de Jerusalém e iam atrás do trabalho do apóstolo Paulo para dizer, não é suficiente Cristo, você precisa fazer mais alguma coisa. E Paulo, então, diz para ter cuidado com essas pessoas, cuidado com esses cães. Cão era uma comparação de um animal muito desprezível. Hoje em dia, se o apóstolo Paulo usasse, numa postagem dele, comparar uma pessoa que está trazendo algo muito ruim com um cachorro, ele tem um problema, porque hoje a gente tem as pessoas que gostam muito dos cachorros, e o cachorro hoje não é comparado a um animal muito ruim como era naquele tempo, né? Mas naquele tempo o cachorro era um animal imundo. E Paulo então chama esses homens que trazem falsos ensinos de cães. E eles falavam coisas que tiravam a alegria de Paulo e tiravam a alegria da igreja, porque lançavam dúvida no coração daquelas pessoas. Será que não é suficiente eu aceitar Jesus? Será que não é suficiente eu aceitar que ele morreu na cruz por mim? E quantas seitas nós temos hoje que dizem assim, você pode ser salvo aceitando a Jesus, mas você precisa seguir os ensinos, por exemplo, da Ellen White. Você precisa guardar o sábado. Você precisa ter uma dieta balanceada. Ou você precisa bater de porta em porta e distribuir livrinhos. Ou você precisa seguir os dogmas do Papa. Você precisa de Cristo ou mais alguma coisa. Mas nós dizemos aqui que é somente Jesus. Para a salvação você só precisa de Jesus. E isso é uma coisa que rouba a nossa alegria, ver pessoas que colocam jugo sobre as outras, julgo que nem podem carregar, ver pessoas que estavam crescendo na graça do Senhor, no conhecimento do Senhor, e de repente começam a ser ensinadas de coisas tão erradas. Esses dias eu estava assistindo um vídeo, tem um líder cristão aí, que está na televisão, ele está vendendo caroço de feijão. Um caroço de feijão, carioquinha, com carimbo, se tu uma bênção. Não dá nem para ler direito, mas eu vi, foi ninguém que me contou. Prometendo cura para o coronavírus com esse feijão, você vai semear, e quando ele brotar ali, você vai receber bênção de Deus. E isso nós estamos em 2020, pessoas que trazem engano para a comunidade, que trazem engano para as pessoas que estão caminhando. Não se engane, essas pessoas são falsos profetas, falsos mestres. Então o apóstolo Paulo chama essas pessoas de cães que trazem um falso ensino. Falso ensino. Ah, que tristeza. Nós vemos que pessoas são iludidas a cada dia por isso. Mas por que são?
porque não conhecem a palavra de Deus, porque não entenderam que é só Cristo que faz a obra da salvação. A Bíblia diz que aqueles que não confessam a Jesus, que Jesus Cristo veio em carne, você não deve nem receber em casa. Viu? Então, quando alguém bater na sua porta domingo de manhã, querendo trazer um estudo, e essas pessoas, esse grupo específico que eu estou falando, né, lá da torre de vigia, eles não reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador, mas também não reconhecem que Jesus Cristo veio em carne. Então, é um falso ensino que está presente no nosso tempo. Se alguém disser para você que a cura do coronavírus está num copo d'água e quiser te vender essa facilidade, se alguém disser que você tem que ir a algum endereço para alcançar a Jesus, é mentira, é um falso ensino. A palavra de Deus nos diz que Cristo está onde nós estamos e a palavra dele está perto de nós, na nossa boca. Se você abrir a sua boca e crer no seu coração, você vai ser salvo. Então não se deixe enganar por esses cães, por esses falsos circuncisos. Eles queriam chegar para homens adultos, irmãos, ali em Filipos, e fazer com que esses homens passassem por uma cirurgia, por uma mutilação, dizendo que eles precisavam fazer para que fossem cristãos completos. Esse problema foi resolvido logo depois desse episódio aqui, em Atos capítulo 15, quando teve uma assembleia. A igreja se reuniu, então foi ali decidido que os cristãos que fossem gentios, convertidos, não precisavam passar pela circuncisão, apenas precisavam se abster das carnes de animal sacrificadas, do sangue e das relações sexuais ilícitas. Então, tudo que te ensinam hoje e dizem assim, você precisa fazer alguma coisa, você não precisa fazer nada. O que precisa ser feito, Cristo já fez. Essas coisas trazem tristeza ao nosso coração. Falsos ensinos. Falsos ensinos. Então, Paulo ensinava sobre a graça, mas eles empurravam a lei, eles colocavam a lei contradizendo tudo que Paulo ensinava. Isso rouba a alegria de qualquer líder, de qualquer pai de família, de qualquer cristão. Ver pessoas que estão sendo enganadas, eu estava tentando me lembrar aqui, essas seitas, elas não evangelizam, elas não vão e encontram ali uma pessoa que nunca foi crente, e vão falar sobre o amor de Deus. Elas procuram pessoas que já foram iniciadas, novos convertidos, pessoas que foram iniciadas, que têm algum contato com o Evangelho, para roubarem do coração daquela pessoa a semente que foi lançada. Então, não caia nessa conversa. Seja a igreja evangélica, mas está dizendo que é Jesus e mais alguma coisa, que você tem que pagar alguma coisa para isso, sai fora dessa. Chuta, como diz aquele rap antigo, né? Chuta que é laço, amém? Chuta que é laço, né? Sai fora disso, em nome de Jesus. São coisas que nos fazem ficar muito aborrecidos. E aí Paulo fala no verso 3 as marcas do verdadeiro cristão. A primeira marca do verdadeiro cristão é que o verdadeiro cristão adora a Deus pelo Espírito de Deus, adora a Deus em espírito e em verdade. Não é isso que Jesus disse em João, capítulo 4, verso 24, que Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E aqui nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo, nós que adoramos a Deus pelo Espírito de Deus. É a primeira marca. A segunda marca é que o verdadeiro cristão, ele se gloria em Cristo, naquilo que Cristo fez, e não no que ele pode fazer. Seja uma circuncisão, seja uma oferta, seja um sacrifício, seja uma caminhada de joelhos, seja uma vida religiosa, que todo mundo diz, nossa, que vida! Não, ele não pode se gloriar nisso, mas ele se gloria na obra de Cristo na cruz. Paulo diz que o verdadeiro cristão se gloria em Cristo. E última marca do verdadeiro cristão que Paulo coloca aqui, é que o verdadeiro cristão, ele não tem confiança alguma na carne. Ele sabe que a sua justiça, como está lá em Isaías, não passa de trapo de imundícia. Ele sabe que nada que ele faça é suficiente para que ele seja aceito diante de Deus. Ele sabe que a escada dele sempre vai ser curta para alcançar o céu, mas ele sabe que confiando em Cristo, ele pode se aproximar de Jesus.
As marcas do verdadeiro cristão, está aí no verso 3 do capítulo 3. E aí o apóstolo Paulo, ele traz aqui nesse texto as coisas dele, né? As coisas que ele deixou para alcançar o conhecimento de Jesus. Quais eram as coisas que Paulo citou aqui? Você não vai encontrar aqui mansão, você não vai encontrar aqui uma casa, um carro bom, você não vai encontrar aqui viagens, cruzeiros, uma adega cheia de vinho caríssimo, ou uma casa com uma piscina maravilhosa, ou um hotel de frente à praia. As coisas que Paulo listou aqui são coisas que não têm valor monetário, são inestimáveis, são coisas que são preciosas, que são valores não tangíveis. E aí ele dá o testemunho dele, ele fala da experiência dele. Veja aí, a partir do verso 4 aí. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se ele fosse para confiar na religiosidade, Paulo disse assim, eu era o maior de todos. Por quê? Porque eu fui circuncidado no 8º dia de vida, é um ritual judaico, né? Quando nasce um menino no 8º dia, ele vai lá e passa pela circuncisão. Eu tive o privilégio, né? Acho que a Sandra está nos assistindo aí, de participar da circuncisão do Daniel, filho da Sandra, em 2008. Foi maravilhoso. Para mim foi um momento que me marcou a minha história. Eu sempre me lembro desse momento. Eu fui lá, o menino foi circuncidado ao 8º dia, um ritual judaico. Ele passou por isso. Depois ele diz, a sua linhagem, ele é do povo de Israel, pertencente à tribo de Benjamim. Benjamim era a tribo do rei Saul, e ele ainda recebeu o nome de Saulo, que é Saul, em grego. A tribo de Benjamim era aquela que ia à frente na guerra, todos diziam, nós vamos depois de Benjamim, quando iam atacar alguém, que iam lutar, Benjamim sempre puxava, é uma tribo de guerreiros, com muito prestígio, de onde saiu o primeiro rei de Israel. Pensa bem, Paulo tem, que coisas que Paulo teve. E aí, quanto à lei, ele disse assim, eu era fariseu. Fariseu era o grupo mais zeloso da lei judaica. Os fariseus eram aqueles que interpretavam e esmiuçavam a lei nos mínimos detalhes e zelavam por ela de forma que as pessoas diziam, esse homem é um fariseu, ele é muito especial, ele sabe muito da lei. Paulo foi educado aos pés de Gamaliel, o maior sábio daquele tempo. E aí ele disse, quanto à justiça na lei, irrepreensível. Né? Quanto ao zelo, ele foi perseguidor da igreja, porque a igreja era vista como uma seita saída de dentro do judaísmo, que trazia falsos ensinos. Ele perseguiu a igreja. E se você ler Atos capítulo 8, você vai ver lá a 7, o apedrejamento de Estevão. Foi Paulo que deu o último voto, o voto de Minerva, o voto decisivo, para que Estevão fosse apedrejado. E ele recebeu ali, ele segurou o manto de Estevão antes dele ser apedrejado, colocaram aos pés dele. E ele saiu dali antes da sua conversão, o Saulo com cartas para perseguir a igreja, até que ele se encontrou com o Senhor. Paulo tinha coisas para se gloriar, coisas que o dinheiro não podia comprar. E quanto à lei, ele era irrepreensível. Qualquer vírgula que você olhasse na lei, Paulo cumpria aquela lei. Mas isso não era suficiente. Paulo, quando diz aqui o texto, não são coisas tangíveis, são heranças familiares, culturais e religiosas, que o dinheiro não pode comprar. Paulo faz então um exame, quando ele diz assim, considero, Paulo está fazendo um exame, um autoexame, né? Quando você lê 1 Coríntios capítulo 11, verso 28, Paulo disse lá, examine-se, pois, o homem a si mesmo, é a mesma palavra grega para considero, considerei, eu me autoexaminei, eu olhei para mim mesmo. E ele olhou para todas essas coisas importantes que ele tinha, que lhe davam certa segurança, que lhe davam alegria. Os judaizantes, quando iam atrás dos novos convertidos, eles também estavam querendo evitar que aqueles novos crentes tivessem problema com os fariseus. Tivessem problemas, queriam evitar problemas, porque eles eram circuncidados e tudo bem. Não aconteceu isso com Timóteo. Quando Paulo levou Timóteo para pregar o evangelho com ele,
Paulo precisou que Timóteo fosse circuncidado, mas isso não é para que ele fosse salvo, mas para que Timóteo tivesse legalidade para falar entre os judeus. E porque Timóteo era filho de mãe judia, com pai grego, então ele não foi circuncidado ao 8º dia. Mas aqui, Paulo olha para todas essas coisas, ele olha para a vida dele, ele olha para a história dele, para a sua herança cultural, herança religiosa, ele olha para tudo e ele faz uma balança. Ele coloca as coisas todas que ele tinha, coisas maravilhosas, coisas que tanta gente queria ter, e coloca do outro lado o conhecimento de Cristo. E quando ele olha para o conhecimento de Cristo, para as coisas que ele tinha, ele fala, são nada, essas coisas são nada diante do conhecimento de Cristo. Elas perdem importância. Ele diz assim, mas o que para mim era lucro, verso 7, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Não é que ele começou a falar mal do judaísmo, não é que ele começou a falar mal das suas raízes, eu quero perder, eu não quero mais contato com isso, mas é que ele olhou para aquilo tudo e olhou para Jesus e disse, isso não é nada, por mais importante que seja, eu considero. Eu convido a você nessa noite, talvez você tenha coisas que você considera importante na sua família, na sua história, seus estudos, a sua herança cultural, o seu berço familiar. Eu convido você a considerar como Paulo, a avaliar, colocar tudo isso que você tem aí diante do Senhor e pensar se vale mais do que o conhecimento de Cristo. Essas coisas são importantes, mas são muito menos importantes do que conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Paulo chegou a dizer, no verso 8, mas isso considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar o conhecimento de Cristo e ser encontrado nele. Aleluia, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paulo, entre as suas coisas, estavam as coisas que ele fazia. Ele praticava a lei judaica. Ele tinha justiça própria. Ele tinha a justiça da lei, mas ele falou, isso não é suficiente. E quando ele encontra Jesus, ele tira aquele crédito que ele colocava sobre a justiça própria e coloca sobre Jesus. A justiça que vem pela fé. A justiça pelo que Cristo fez na cruz. Não é pelo que Paulo fazia, pelo que Paulo vivia, mas é pelo que Cristo fez. E você que está me ouvindo nessa noite, não fique se gloriando porque nunca matou, nunca roubou, dá oferta, dá dízimo. Ou sempre foi uma pessoa comportadinha. Não se apoie. A Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem, que faz da força do seu próprio braço. É maldito se você confia em si mesmo, se você confia nas suas obras. Você não pode depositar a sua fé nas coisas que você faz, mas você precisa depositar a sua fé, a sua vida, naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Aleluia! Ele morreu no nosso lugar, pagou pelos nossos pecados. Então, qual deve ser o nosso maior desejo? Para que as coisas não roubem a nossa alegria. Versos 10 e 11, ele diz, eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aqui o apóstolo Paulo diz para nós o desejo que deve ser de todo cristão. Ele diz ali aos Filipenses, olha, o desejo de todo cristão deve ser conhecer a Deus. Oséias 4:6, o texto diz, o meu povo perece, porque lhe falta conhecimento. A primeira parte do texto. Mas eu fui ler na versão, na Bíblia Viva, algo que eu já tinha ouvido. O meu povo perece porque não me conhece. Porque Paulo conhecia os mandamentos. Paulo conhecia a lei, ele era um fariseu, ele tinha estudado a vida toda. Paulo conhecia Jesus de ouvir falar, até a ponto de perseguir e querer matar aqueles que o seguiam. Ele conhecia de alguma forma.
mas ele diz que quer conhecer, ele não quer saber sobre Jesus, mas ele quer conhecer Jesus. Ele quer conhecer a Cristo e quer se envolver com Ele a ponto de não ter problema nenhum se ele sofrer com Cristo. Ele diz, eu quero me identificar com Ele, tornando-me como Ele em sua morte. Eu estou disposto a sofrer, a me entregar por Ele. E Paulo sofreu e se entregou por Jesus. Conhecer a Cristo. E aí, já caminhando aqui para o final, para vencer essas coisas, tanto as ruins, os falsos ensinos, as críticas, os enganos que os religiosos fazem, quanto as coisas boas que você tem, que o dinheiro não pode comprar, que nós falamos aqui, a sua herança, a sua cultura, a sua religiosidade, a sua prática religiosa. Como você precisa, para vencer essas coisas, você precisa se posicionar no tempo, no agora. Então, no presente, o que eu faço agora? Não é? Então você precisa no presente analisar com sinceridade o seu atual momento, com humildade. No verso 12 ele diz assim, não que eu já tenha obtido isso. Paulo não é aqui um falastrão, um demagogo, que começa a dizer regras para que as pessoas cumpram para alcançar Jesus. Mas Paulo, muito pelo contrário, ele é humilde e diz, eu não alcancei isso ainda. Então, no presente, hoje, você precisa se avaliar. Como está a sua vida hoje? Como você está olhando para as coisas que te magoam? Como você está olhando para as coisas que você começa a se orgulhar? Você precisa avaliar esse momento com sinceridade, com humildade. Romanos 12, 3, você não precisa pensar demasiadamente sobre você, não se tem assim com tanta estima, você é um pecador, eu sou um pecador. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A Bíblia diz que o Espírito está preparado, mas a carne é fraca, o próprio Jesus falou isso. Então olhe para você com humildade, sinceramente se avalie e fale o que eu preciso no presente. Agora no passado, quanto ao seu passado, o apóstolo Paulo diz que você precisa colocar o seu passado no lugar certo. Você precisa colocar o seu passado no lugar certo. Você tem o seu passado como referência, como um retrovisor que você olha, mas você não dirige o tempo todo olhando pelo retrovisor, você apenas o consulta. Então o passado é uma referência. Meus irmãos, nem museus hoje vivem mais do passado. Nós temos no Rio aí o Museu da Manhã, o Museu Contemporâneo, o Museu de Arte Moderna. O museu que tinha de passado aqui era o Museu Nacional. O que aconteceu com ele lá no Rio de Janeiro? Ele foi queimado. Então, o museu o passado, ele nos serve como referência, mas nós precisamos avançar. O futuro ainda não existe, ele está sendo construído. Então, você precisa prosseguir para o alvo da soberana vocação. Para você vencer as coisas, você precisa prosseguir. E Oséias também diz que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus. Não basta um encontro. Não basta uma oraçãozinha que você fez lá quando você aceitou Jesus. Não basta. Você precisa conhecer e prosseguir em conhecer. Esse é o convite dele para nós hoje. É o convite de Deus. Porque as coisas às vezes tomam o nosso coração, irmãos. Às vezes as coisas nos dominam. Porque quando nós olhamos para a nossa vida religiosa e estamos vivendo um momento ruim, nós logo pensamos assim, o que a gente pensa? Por que eu estou sofrendo desse jeito se eu sou uma pessoa tão dedicada a Deus? Se você perde o seu emprego e fica sem dinheiro, sem condições de ter as coisas que você sempre teve, você olha e logo pensa assim, mas eu sempre fui dizimista. Eu sempre depositei tesouros no céu. Não é assim? A vida religiosa é assim. Por que eu estou doente se eu sempre orei pelas pessoas? Por que eu estou vivendo isso? É porque nós estamos nos apoiando muitas vezes na nossa prática religiosa. São coisas que nos roubam da presença de Deus, nos roubam a soberania de Deus, porque nós pensamos que Deus faz, porque nós fazemos coisas para agradar e satisfazer, como se ele fosse um falso Deus.
que precisa o tempo todo ser agradado, que precisa o tempo todo receber ofertas e oferendas nas matas, nas esquinas, nas beiras de barranco, nos cemitérios, nos montes, como se Deus fosse um falso Deus desse aí, como se o nosso Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, fosse um Deus assim. É porque nós nos relacionamos com Ele, baseados na nossa própria justiça, baseados naquilo que nós podemos fazer. Então nós devemos deixar de lado isso, nos despir disso. Às vezes nós nos relacionamos com Deus e com sua igreja, baseados nas críticas, baseados naquilo que falam mal de nós. Eu vou provar para essa pessoa que eu vou fazer diferente. Eu vou provar para o fulano, eu vou provar para o ciclano, eu vou provar para os meus pais. Então você vive uma vida baseada naquilo que falaram de você. O apóstolo Paulo é muito claro no início do capítulo 3, ele fala ali 2, 3 versículos dos cães, daqueles que trazem falsos ensinos, mas depois ele começa a falar para esses irmãos, lá em Filipos, sobre outras coisas, porque você não pode ficar gastando todo o tempo da sua vida com os críticos, com os opositores, com os falsos ensinos. Nós precisamos gastar tempo com o que é verdadeiro, nós precisamos gastar tempo com Jesus. E aí, nós estamos construindo uma história com Deus. O seu futuro está sendo construído com Deus. Veja o 14, verso 14. Verso 14. Aqui. Paulo diz assim: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Amém? Prossiga para o alvo. E sexto e último ponto aqui nessa reflexão. As coisas não podem roubar a sua alegria, se você decidir viver a sua vida no poder de Cristo. As coisas não podem roubar a sua alegria, quando você decide realmente a viver uma vida baseada na fé, que é conquistada ali na cruz, amém? Colocando a sua esperança somente em Cristo. Estava assistindo hoje uma mensagem e o pastor falou que a palavra mais buscada no Google nos últimos dias é a palavra oração. As pessoas estão desesperadas, as pessoas estão preocupadas, as pessoas estão ansiosas, e até as pessoas que não conhecem Jesus, que não são cristãs, estão buscando lá oração. Estava ouvindo no rádio hoje, na Band News, uma especialista em uma psicóloga, um psiquiatra, sei lá, alguém assim, especializado na mente, no coração humano, né, falando que é preciso buscar a espiritualidade. Muitas pessoas estão buscando espiritualidade nesse momento. Nós sabemos que a espiritualidade é Jesus, amém? Não adianta buscar Buda, Maomé, buscar a resposta em si mesmo, buscar a resposta é Cristo. Do 15 ao 21, não vou ler todo o texto, mas Paulo diz o seguinte: sempre vai ter gente que vai tentar roubar sua alegria. Verso 15 e 16, veja aí, ó. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Não precisa ficar discutindo, debatendo, reclamando, batendo boca, viu? Não precisa. Paulo diz que não precisa disso. Se alguém pensa de modo diferente, Deus vai esclarecer. Se está em Cristo, cada um deve andar no modo que recebeu. Não precisa ficar perdendo tempo. Paulo diz que você precisa decidir a viver o padrão de Deus. Não permita que a religiosidade tome seu coração. Verso 17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Às vezes o mau exemplo que nós temos, ele toma uma proporção imensa. Aí as pessoas só focam nele. Às vezes os falsos profetas têm mais acesso, têm mais visibilidade do que os verdadeiros, os profetas de Deus. Mas Paulo disse assim: não foquem nisso, foquem naqueles que estão vivendo de acordo com a palavra de Deus. Foquem, olhem para aqueles que vivem de acordo com o que já explicamos aqui. Pois já lhes disse repetidas vezes, verso 18, agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo.
Então você foca naqueles que vivem como amigos de Deus e deixe por conta daqueles que estão vivendo como inimigos da cruz. Não perca tempo batendo boca, discutindo, a sua religião é certa ou errada, e você não vai conseguir convencê-los, mas o destino deles está traçado, porque eles têm uma mente terrena. Veja o verso 18, o verso 19, o destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm o orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Só pensam nas coisas terrenas. E é interessante que Filipos era conhecida como uma cidade maravilhosa. Uma cidade que era uma pequena Roma dentro do Império Romano. Uma cidade que foi construída em honra ao imperador. Uma cidade que tinha tudo de bom ali. E as pessoas gostavam daquela cidade. Então as pessoas tinham uma tendência muito grande de gostar muito, falar, olha, essa cidade é maravilhosa, olha, tudo que tem aqui é bom, olha, vamos viver aqui. Mas Paulo vem dizer a eles o seguinte: a nossa cidadania, porém, é diferente, a gente não tem a mente terrena, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Nós não precisamos perder a nossa vida toda pensando nas coisas terrenas, pensando só no que nós podemos ter aqui, pensando só nas coisas que nós vamos perder se vivemos piedosamente em Cristo. A cidade que nós vivemos aqui, Macaé, é uma cidade maravilhosa. Aqui tem praia, aqui tem lagoa, aqui tem serra. O clima é agradável, mas nem se compara a Jerusalém celestial que nos espera. A nossa pátria está nos céus. Talvez hoje você esteja aí, como dizem os nossos irmãos nordestinos, talvez você esteja aí aperreado com esse coronavírus. Talvez você esteja preocupado com as atitudes dos governantes de cada estado, não é? Estado de São Paulo, estado do Rio, do Maranhão, todo lugar. Com o presidente da República e sua equipe, uma instabilidade política num momento desse, algo que realmente a gente não precisava. Mas coloque o seu coração em Deus e não permita que essas coisas roubem a sua alegria. Nós estamos vivendo um momento tão difícil na história, não é verdade? Uma pandemia. São incertezas. Hoje estava conversando aqui. A gente não sabe o que vai acontecer nessa próxima semana, amanhã, na segunda-feira, quando os deputados voltarem ao trabalho. A gente não sabe o que vai acontecer, se vai ter mais um decreto, se vai ter mais uma ordem, se vai ter mais algum... A gente não sabe. Né? Conversava ali com os amigos ali na mercearia hoje à tarde também. Estava dizendo para eles que a gente está igual aquele... Tem um vídeo de um instrutor de voo, acho que é de asa delta ou de parapente, lá no Rio de Janeiro, né, ele junto com alguém pendurado ali na cadeirinha, e quando ele saltou, o negócio não funcionou, e ele não sabia o que fazer. O que ele foi fazer? Foi rezar, porque o trem estava caindo. Vocês viram esse vídeo? Começou, puxou ali um Pai Nosso, uma Ave Maria, e vai fazer o quê? Nós não vamos rezar nem Pai Nosso, nem Ave Maria, mas nós vamos orar ao Senhor. Orar e pedir a Ele que essas coisas que eu estou falando aqui não nos tirem da graça do Senhor. Essas últimas 2 semanas eu estava aflito, atribulado, preocupado, ansioso com tantas coisas. Mas hoje e ontem comecei a tentar colocar minha cabeça no lugar e pedir: Senhor, me ajuda nesse momento. São coisas que acontecem quando você está passando por uma luta, por um momento desse. Todo mundo está na luta, todo mundo está no barco. E eu peço a você, em nome de Jesus, que considere essas coisas como disse Paulo. Coloque na balança tudo que está acontecendo de ruim, tudo que já tem de bom, e olhe para Cristo, olhe para Jesus. E você vai perceber que o conhecimento de Jesus é muito maior do que essas tribulações que nós estamos passando. Paulo chama essas tribulações de leves e momentâneas. Eu vou pedir ao irmão Zaqueu para estar tocando aqui, a gente vai cantar uma canção, vai orar ao Senhor.
Paulo chama tudo que aconteceu com ele, tudo de ruim que acontecia, de leves e momentâneas tribulações. Leves e momentâneas tribulações. E isso que nós estamos vivendo é algo global, é algo que a gente nunca viveu, é algo que a gente tem visto assim, é algo apavorante. Mas se você colocar na presença de Jesus, o texto diz que Ele é poderoso para colocar tudo sob o seu domínio. E eu convido você nesse momento para adorar o Senhor, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, adore ao Senhor nesse momento e coloque todas as coisas nas mãos do Senhor. Eu sei que os números são assustadores, eu sei que a luta é grande, que você se preocupa com tanta coisa, mas nesse momento, é o momento em que eu peço a você, em nome de Jesus, coloque a mão sobre o seu coração, adore ao Senhor, entregue a Ele o seu coração, porque essas coisas não podem roubar a nossa alegria, mesmo passando por uma pandemia, de maneira nenhuma. Então vamos adorar o nosso Deus agora, em nome de Jesus.